Saca só, esse daqui está custando cerca de R$ 2.500, enquanto esse daqui está custando cerca de R$ 6.000. Qual será o melhor? Será que a Motorola consegue competir no seu intermediário premium diretamente com um top de linha da Samsung? É isso que a gente vai ver no comparativo de hoje. E vocês vão ficar surpresos porque a Motorola melhorou em muitas coisas. Eu não quero puxar sardinha, nem falar nada, nem dar muito spoiler, mas vocês vão ver com seus próprios olhos nesse vídeo. Detalhe, se você quiser comprar tanto o Moto Edge 60 Pro quanto o S25 Ultra da Samsung, vai ter o link aí embaixo. Comprando por lá você me ajuda com uma comissão, beleza? Então agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bom, antes de começar esse comparativo, eu sei que ele pode ser meio injusto, justamente porque, como eu falei, esse daqui, o Moto Edge 60 Pro, é um intermediário premium da Motorola, ele não é o top de linha, o celular mais potente. E esse daqui é um top de linha, o S25 Ultra, o mais potente da Samsung. Mas a Motorola evoluiu tanto que tem muitas coisas que chegam perto ou até batem o rival aqui da Samsung. E é isso que eu quero mostrar no vídeo de hoje, né? Então, pelo preço que ele está custando, realmente fica interessantíssimo e até justo fazer um comparativo dessa magnitude, né? Na parte do design e construção, dá uma briga boa. A gente vê que o Samsung ele é um pouco mais altinho, mas ele tem a sensação de ser um celular mais robusto. Ele é mais quadradão, enquanto o Motorola ele tem essa tela curva e ele é mais redondinho. Para quem gosta mais de produtividade, quem gosta de celular que dá aquela sensação ar de robustez, o Samsung vai levar na frente, enquanto o Motorola utiliza esse acabamento com couro sintético que é muito bonito, principalmente nessa cor. O Samsung já joga mais no tradicionalzão, com metal aqui na traseira e esse tipo de coisa. Ambos os aparelhos trazem um visual muito bonito e caprichado na minha visão, mas o Motorola ele tem vantagem na parte da construção, já que ele utiliza a certificação IP69 contra jatos de água e também contra baixas e altas temperaturas. É uma resistência acima do IP68 do Galaxy S25 Ultra, por exemplo. Olha só que interessante. Enquanto isso, o Samsung tem uma proteção superior de forma geral, que é o Gorilla Glass Armor 2, enquanto o Motorola tem o Gorilla Glass 7i, que também é muito bom, aguenta quedas, esse tipo de coisa, né? Mas a proteção do Samsung é acima nesse quesito. Só que o Motorola ele tem certificação militar que aguenta quedas até 1,5 m contra riscos, danos, arranhões, esse tipo de coisa, né? Coisa que o Samsung não tem, mas na prática também é muito resistente. Então vocês viram aí que por conta dos dois compensar os pontos, o ponto vai para ambos. Na verdade é um empate, né? Então cada um vai levar um ponto, porque, né, enquanto o Motorola tem o IP69, o Samsung tem essa proteção um pouco superior, mas ele compensa também o Motorola no outro quesito da resistência a quedas. O Samsung ele tem também a canetinha S Pen, que eu esqueci de mencionar, que pode aumentar e muito a sua produtividade, né? Então vocês viram que ambos estão bem pau a pau, bem parelhos aí. E esse lance da canetinha S Pen, na minha visão, é um ponto crucial, uma vantagem muito grande da Samsung. Ah, mas eu não utilizo, eu acho que é frescura, esse tipo de coisa. Não, só quem utilizou um celular com uma canetinha sabe a diferença que faz na parte de produtividade. O Motorola aqui ele não suporta, não tem essa função e muito menos vem com uma canetinha embarcada assim como o Samsung, né? Então, essa é uma vantagem interessantíssima e muito boa para a Samsung sim, tá? Na parte da tela, ambos aparelhos têm painéis muito bons. O Motorola tem um painel de 6.7 polegadas, enquanto o Samsung tem um painel de 6.9. Mas o Samsung vence na resolução Quad HD, já que o Motorola utiliza um painel 1.5K na resolução Super HD, como a Motorola gosta de chamar, né? Que também tem diferenciação na densidade de pixels. Mas não para por aí não, já que o tipo de tela também se diferencia, já que
que a Motorola utiliza o painel POLED, enquanto a Samsung utiliza um painel superior Dynamic AMOLED 2X. Porém, olha só que curioso, a Motorola vence na parte do pico de brilho, já que consegue um pico de até 4.500 nits, muito melhor para ver embaixo de sol forte, enquanto o S25 Ultra tem apenas 2.600 nits, que não é apenas, né, na verdade, ele é suficiente aí para a maioria das tarefas do dia a dia, você não precisa de um painel tão brilhante assim, mas existe essa vantagem para o Moto Edge 60 Pro, né? O painel da Samsung também tem mais tecnologias, apesar de ambas as telas terem 120 Hz de taxa de atualização, o Samsung tem uma taxa de atualização mais adaptável que o da Motorola, indo de 1 Hz até 120, dependendo do que você estiver fazendo no seu celular. Por exemplo, você está vendo Netflix, jogando um jogo, alguma coisa que está exigindo mais, aí ele vai tacar no talo para 120, mas caso você esteja numa tela parada, só vendo uma foto e tal, ele vai descer para 1, 10, 20 Hz que seja, né? Vocês estão vendo um comparativo dos dois lado a lado em um vídeo idêntico e dá para ver sim a superioridade do Samsung nesse quesito. E por conta dele ter mais tecnologias, ele vai perder basicamente só na parte do brilho, né? Porque de resto ele vai ganhar em praticamente tudo. Então, Samsung S25 Ultra vai levar o ponto aqui novamente. E é na parte da bateria que o Moto Edge 60 Pro espanca o S25 Ultra aqui. Além dele ter uma capacidade maior, ele tem 6.000 mAh, enquanto o S25 Ultra tem 5.000. Mas sabemos que capacidade não é tudo para uma autonomia boa. Mas o S25 Ultra talvez faça um resultado tão abaixo do esperado e tão abaixo do S60 Pro, também por conta dessa última atualização da One UI 7.0 e 8.0 que não corrigiu, né? Ou seja, a bateria dele era para durar mais, na One UI 6 estava durando bem mais, mas quando veio esse novo update começou a ficar horrível. Mas, resumindo, é o seguinte, o Moto Edge 60 Pro, ele consegue mais de 12 horas de tela. Isso no melhor dos casos, às vezes passa um pouco, depende se você usa com taxa de atualização mais alta, adaptável, com economia de energia ou não, e esse tipo de coisa, né? Mas ele faz mais ou menos isso, enquanto o S25 Ultra consegue 9 horas de tela no melhor dos casos, tá? Anteriormente conseguia mais de 10 e o resultado ficava mais parelho, mas agora não, está horrível. O Moto Edge 60 Pro é muito, mas muito melhor nessa parte de autonomia do que o rival da Samsung. E ele vence também na parte do carregamento, já que tem o carregador diretamente na caixa de 90 watts. Ativando a opção de carregamento turbo, você consegue ter um resultado muito melhor. O S25 Ultra ele tem um carregador na caixa de 25 watts, mas ele suporta também até 45 watts, né? Mas aí você tem que comprar separadamente. Mas não tem jeito, aqui o ponto com certeza vai para o Moto Edge 60 Pro, que leva essa com folga. Na parte do software, ambos os aparelhos são bem completos e vêm diretamente na caixa com Android 15 de fábrica, mas as diferenças param por aí, porque a Samsung espanca a Motorola nesse quesito, já que ela entrega 7 anos de atualizações garantidas, ou seja, se ele veio no Android 15, vai atualizar até o Android 22. Já a Motorola entrega 4 atualizações, isso contando com as atualizações de software, né? Ou seja, um número bem abaixo do Samsung aqui. E na minha opinião, a Samsung também leva esse ponto por ter a One UI, que é uma interface mais completa do que a personalização da Motorola que a gente tem aqui. Eu acho a One UI muito mais completa, com mais recursos e coisas. A Motorola até lembra em alguns casos o Android puro, sabe? Que não tem muita coisa, muita firula e tal. Apesar de ter alguns recursos legais, tem alguns gestos, aquelas bobeirinhas da Motorola e esse tipo de coisa, tem alguns recursos avançados e tal, que eu mostrei no vídeo de dicas e truques. A Samsung aqui tem bem mais. Isso! Sem contar também que o Samsung tem a S Pen, a canetinha que ajuda bastante no software, na vinculação, na integração de muitos recursos aí, né? Isso daí é muito positivo. Ele tem um Samsung DeX que concorre diretamente com o Ready For do Motorola, que na verdade hoje em dia é o Smart Connect, né? Já recebeu diversas atualizações. Nessa parte eu até daria um ponto para Motorola, porque eu acho que ele está mais completo, tendo em vista que quando atualizou para o One UI 8, o modo DeX da Samsung deu uma piorada e regredida em muitos aspectos, principalmente na parte de personalização e esse tipo de coisa, né? Então, justamente por isso, eu prefiro a robustez e a versatilidade
do Red 4 da Motorola, né? Mas, pelos outros pontos que eu citei anteriormente, por ser mais completo, entregar mais anos de atualizações e esse tipo de coisa, o ponto, com certeza, nesse lance do software, vai para o Samsung. Passando agora para a parte do hardware e desempenho, que eu acho que vocês estão muito curiosos para saber, eu gostei de ambos, mas não tem jeito, pessoal, Samsung com certeza leva vantagem. É aqui que muita gente vai falar nos comentários que esse comparativo está sendo injusto. Sim, porque o Samsung tem um hardware mais potente, ele utiliza o Snapdragon 8 Elite for Galaxy, otimizado ainda pela Samsung para entregar um resultado melhor. É um processador top de linha do mercado, enquanto a Motorola entrega o Dimensity 8350 da MediaTek, que é um processador mais antigo, mais datado. Ele equivale mais ou menos, se a gente fosse comparar com o Snapdragon atual, esse tipo de coisa, com um processador do Galaxy S23 em termos de potência. Na verdade, até um pouco abaixo. Na verdade, seria mais ou menos aí a um Galaxy S22 um pouco mais forte, né? Ele ficaria entre essa faixa aí, se a gente for levar em números, né? Ambos têm 12 GB de memória RAM, nenhum dá para expandir o cartão através de cartão de memória, esse tipo de coisa. Tem GPUs potentes, ambos rodam todos os jogos do momento, tá? Mas é lógico que a vantagem com certeza vai para o Samsung, já que ele roda Genshin Impact, Fortnite, todos os emuladores do mercado com uma taxa de atualização, uma potência muito superior, tá? É como se a gente comparasse aí um processador de 2, 3 anos de diferença, né? Então, com certeza, se o hardware for mais forte, o ponto tem que ir para o Samsung, né? Não que o Motorola ele não entregue um resultado bom em jogos, ele entrega assim com certeza, vai rodar muitas coisas boas aí, mas um pouco abaixo, por exemplo, no Fortnite ou no Genshin Impact, ele vai dar uma travadinha se você colocar no épico, né? Tem algumas opções aí que você nem consegue colocar no máximo no talo do talo, já o Samsung você consegue, né? Então tem essas vantagens aí e como eu falei, a vantagem aqui é com certeza para o S25 Ultra, não tem nem discussão nessa parte. Mas agora na parte das câmeras, essa sim tem discussão, já que a Motorola se saiu muito bem pela faixa de preço que está custando, em alguns casos até superando o S25 Ultra, eu nem tô brincando, eu já fiz o comparativo, o review completo desses dois que tá passando de fundo e é 100% recomendável que você assista lá para tirar as suas conclusões, mas é lógico que eu vou resumir aqui. Bom, em termos de capacidade de especificações, o S25 Ultra leva essa, não tem jeito, tá? Mas em termos de qualidade, a Motorola até consegue se igualar e tem pessoas que preferem os resultados dele. Tá passando um comparativo aí de fundo das fotos para vocês verem, dá pra ver que o Samsung é mais artificial, mais saturado, ele puxa para aquele efeito Instagram, sabe, deixando as coisas mais bonitas do que você consegue ver. Já o Motorola, ele deixa mais realista, com cores mais quentes, mas apostando em um contraste maior. Olha só que legal que fica as fotos tiradas com ele. Já na parte dos vídeos, teve alguns momentos que eu achei que o Moto Edge 60 Pro superou o Samsung, justamente na parte das sombras, por exemplo, que ele consegue realçar mais e deixar com mais detalhes. Dá uma olhada aí para vocês verem. O Samsung ele deixa as sombras bem menos evidentes e mais sem graça, né? A coloração de ambos também continua semelhante das fotos, né? Mas percebe que o Samsung consegue captar mais detalhes em vídeos, justamente por conta do pós-processamento ser superior, o hardware ser superior, até mesmo as especificações, isso vai interferir diretamente na qualidade final do produto, né? Não tem jeito. Sem contar que o Samsung é mais versátil, ele tem mais capacidade de zoom, ele tem potencializador de foco para aumentar a velocidade das suas capturas e até mesmo na parte de software ele vai ter mais opções do que o Motorola, né? A câmera do Motorola, ela não tem tantas coisas assim nessa parte de software, né? Nesse caso, apesar de dar uma briga boa, o ponto vai para o Samsung também, tá, pessoal? De forma geral, ele é mais completo e tem um leque maior de possibilidades e de coisas que você consegue fazer. Então, justamente por isso, mais a qualidade, algumas fotos, alguns resultados, o Moto Edge leva. Não em todos, né? Mas em alguns, mas por conta dessas possibilidades, o Samsung vai levar na frente. Indo agora para a conclusão, qual será que é o melhor? E bom, na maioria dos casos, como vocês viram aí, o Samsung vai levar vantagem. Isso porque ele é de uma categoria acima, como eu falei. Mas por um estar custando R$ 2.500 e o outro estar custando R$ 6.000 ou até mais, olha só a diferença discrepante de preço.
Então, a diferença dos dois não é tão grande assim. Sendo sincero, tá? Muita gente fala assim, nossa, estratosférica, tal, vai mudar muito. Não, cara, não vai mudar tanto. Tô testando esses dois aqui. O Samsung é melhor sim, de forma geral, mas pelo preço que está custando, o Moto Edge 60 Pro, dependendo do seu uso, pode ser um custo-benefício e uma escolha muito mais acertada, tá? Eu falo isso por experiência própria, de consumidor para consumidor, não de vendedor para vendedor. Eu sei muito bem o que eu estou falando, tá? Então, nesse caso, com certeza o Motorola tem sim o seu brilho e o seu ponto, tá? Mas de forma geral, como eu falei, se você não se importa com gastar, que é o melhor do melhor, tal, aí sim o Samsung vai ter mais vantagens, né? Ele vai ter a canetinha S Pen, vai ter um software mais completo, o processador, o desempenho dele é melhor, esse tipo de coisa, né? Ele não vence em todos os quesitos, como bateria, carregamento, tem alguns recursos de software que tem a mais aqui, e esse tipo de coisa, resiste mais quedas e tal, né? Mas no geral, né? Ambos são bem completos, mas você tem que levar em conta o preço também. Enfim, e aí? Te ajudei? Gostou dessa conclusão? Achou que eu tô errado, que eu tô certo? Comparativo completo, hein? Vale demais o seu like. Quiser comprar com desconto, ambos estarão aí na descrição. Então, é isso. Não esquece de se inscrever. Se possível, comentar. Tamo junto, valeu e fui.